Mas hoje, Eduardo, eu tenho uma novidade. Tá escutando alguma coisa diferente? É um sonzinho aí, tá rolando sonzinho. Olha aqui o sonzinho de onde vem. É o sonzinho do birimbau. Hoje a gente tá aqui com o mestre Luiz Nunes. Ele é o mestre de capoeira e o Lalinho também, que é professor de capoeira. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse jogo. Vamos dar uma pausa aqui rapidinho só pra gente conversar. Tudo bem, mestre? Bom dia. Conta pra gente um pouco desse jogo. Quem se interessou em casa em participar da capoeira, o que tem que fazer? A capoeira hoje aqui no estado do Espírito Santo tem uma divulgação a nível internacional. A capoeira cresceu muito, não só no estado, como no Brasil, no mundo todo. Nós estamos com as nossas programações que vai ter aqui na Arena, a partir do dia 3, com eventos de capoeira, e estamos convidando todos que gostam de capoeira, na faixa etária de 3, 4, 5 anos, até 60 anos, que participam conosco nessas atividades que vão ser feitas aqui na praia de Camburi, aqui nessa arena que vai ser inaugurada hoje. Então a capoeira é para qualquer idade, para qualquer pessoa, menina, menino, jovem, adulto. É todo mundo. A capoeira, ela tem uma filosofia de vida, que ela é arte, ela é cultura, ela é esporte, ela é educação, que quando você se envolve com ela, você traz o espírito todinho da cultura brasileira, que é isso que é importante na nossa divulgação hoje, como a capoeira é reconhecida no mundo todo. Pode mostrar um pouquinho pra gente como é que funciona? Vamos ver então vamos lá. Vamos lá. Quero ver. Olha que ginga, Eduardo. Eu não tenho essa ginga aí não. Hoje eu nem vou me arriscar, hein? Ah, não. Não, peraí, Thalita. Tá todo mundo aqui esperando você. Tá todo mundo me esperando, Eduardo. Mas olha aí, eu não consigo fazer isso não de jeito nenhum. Hoje eu não vou passar essa vergonha. Ah, não. Não. Você tava doido pra ver eu passar vergonha. Mas vamos ver semana que vem como é que vai ser. Muito obrigada, pessoal. Eduardo, daqui a pouco eu volto com mais programação para o final de semana. É uma coisa, você está frustrando os nossos telespectadores. Eles querem ver você praticando capoeira. Vocês gostaram, né? Até daqui a pouco, Eduardo. Daqui a pouco você volta. Obrigado, Thalita. Tchau, tchau.